Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, mais uma vez a nossa live não deu certo em função da conexão e eu estou gravando esse vídeo para substituir a live, né? Então, algumas questões foram enviadas, algumas dúvidas, eu irei discuti-las aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, eu gostaria de relembrar vocês sobre os livros que nós estamos sorteando, né? Enfim, nós temos dois livros na disciplina de História da América. O primeiro, intitulado Literaturas de Viagem, aquele que eu apresentei na primeira aula ao vivo deste ano, aula de 2020, e ele, na verdade, a proposta seria para quem mais participasse do fórum da primeira aula. Entretanto, como nós tivemos vários alunos reclamando que não conseguiram acessar o fórum, porque estava travando, enfim, estamos num momento bastante complicado, ainda mais em termos de conexão, muitas pessoas usando essas conexões, e isso acaba necessariamente tumultuando todo esse sistema, né? Em função disso, nós repensamos esse critério e nós iremos, então, atribuir, né, fazer o sorteio desse livro, Literaturas de Viagem, que eu mostrei na primeira aula, entre aqueles alunos que mais participarem dos fóruns, os fóruns de todas as aulas, né? Nós temos 4 aulas, 2 já foram, então mais 2 aulas agora, ok? Então eu conto com a participação de vocês. Este livro, Literaturas de Viagem, será sorteado entre aqueles que mais participarem dos fóruns de todas as aulas ao vivo, certo? E o outro livro, que é este aqui, eu tentei mostrar na live, não sei se vocês conseguiram observar, quem estava acompanhando a live, este livro, né? A Eterna Encruzilhada Brasileira. Na verdade, é um livro com vários capítulos, né, de vários autores. Eu mesma tenho um capítulo aqui, é um livro que saiu ano passado, em julho do ano passado. Então, é um livro bastante recente, né? E no capítulo que eu tenho neste livro, eu trato um pouco sobre minha tese de doutorado. Este livro nós vamos dar para aquele aluno que atingir a maior média na disciplina de História da América. Então, por isso que é importante a participação de vocês nos fóruns, para vocês sanarem as dúvidas. Por isso que é importante também vocês capricharem aí na atividade de mapa, enfim, tem toda, né, uma atribuição de nota nessas atividades, e aquele aluno que obter a maior média em História da América, ele irá ganhar esse livro. É claro, se tiver empate, nós temos alguns critérios que a Renata postou na sala do café, vocês podem consultar esses critérios, tudo bem, pessoal? Bom, mas enfim, dados esses recados, vamos para as questões da live, questões que nós não podemos trabalhar naquele momento após a aula de quarta-feira, após a aula do dia 1/4. Bom, pessoal, nós estávamos discutindo, né, lembrando que o tema da aula era basicamente o período colonial na América Espanhola, a crise a crise do sistema colonial e, consequentemente, os processos de emancipação na América Hispânica, né? Como que aconteceram esses processos de emancipação. Bem, nós já tínhamos discutido algumas questões do fórum, né? Questões relacionadas ao trabalho dentro da América Hispânica. A gente viu que a América Espanhola, diferentemente da América Portuguesa, não utilizou predominantemente o trabalho do escravo africano. O que predominou na América Espanhola foi um misto de diversificadas mãos de obras, né, vamos dizer assim. Nós não tivemos a predominância do trabalho escravo africano, ao mesmo tempo nós vamos ter uma maior propensão ao trabalho indígena dentro de alguns critérios. Aí eu mencionei a encomenda, né? A encomenda é uma instituição que é da Espanha e que foi introduzida no sistema colonial da Hispanoamérica. De que forma foi feito isso, né? As aldeias indígenas, elas foram distribuídas entre os conquistadores, entre os colonizadores, que vieram depois dos conquistadores, melhor dizendo, né? Então, essas aldeias, elas foram divididas, cedidas a esses colonizadores, perdão. Esses colonizadores tinham por obrigação oferecer a cristianização a esses índios, e em troca os índios deveriam trabalhar para eles. Então, eles não entendiam isso como um tipo de escravidão, era um trabalho compulsório, obrigatório, mas em troca havia essa espécie de pagamento, essa cristianização, né? A encomenda foi muito criticada, tanto que já ali na segunda metade do século XVI ela perdeu força. Nós vamos ter leis que vão derrubar a encomenda,
E ali já em fins do século XVI, começo do século XVII, nós vamos ter o repartimento de índios, né? Não seria mais a encomenda. Vejam vocês que seria um repartimento. O repartimento seria basicamente uma rotatividade de trabalho indígena. Então, por exemplo, se o colonizador ele tinha lá uma mina de prata, como tantas ali na América hispânica, como a mina de Potosí, a mina de Zacatecas no México, enfim, de Potosí, que fica ali na região andina. O que eles faziam? Eles obrigavam, em determinado período, alguns índios a saírem das suas aldeias e a irem a trabalhar nesses locais, seja em haciendas, né, seriam as fazendas da época, seja em minas, enfim. Era um trabalho também compulsório, obrigatório, mas rotativo, diferentemente da encomenda. Então, vejam vocês a diferença, né? Nós vamos ter várias outras formas de trabalho também predominando na América, além dessas que eu mencionei, né? Tanto que o Ronaldo Voinfas vai dizer que não predominou apenas uma mão de obra. Nós vamos ter uma série muito grande de tipos de mão de obra, né? Ao mesmo tempo, nós vamos ter a peonagem. O que seria a peonagem? É quando o indígena ele acaba ficando preso ao colonizador, porque muitas vezes ele vai no armazém, ele dá a hacienda, compra bens de primeira necessidade, ele acaba se endividando, não tendo como pagar, acaba tendo que servir constantemente o colonizador. Enfim, além dessas questões de trabalho, né, que envolvem o sistema colonial hispano-americano, nós também discutimos a questão da crise desse sistema colonial que começou ali já a partir do século XVIII. Nós vamos ter as reformas borbônicas, né, uma série de mudanças impostas pelos Bourbons, principalmente a partir do reinado de Carlos III, entre as quais inclui ali toda uma mudança na administração das colônias, enfim, a expulsão dos jesuítas, há toda uma série de mudanças que vão descontentar os criollos. Lembrando que os criollos eram os descendentes de espanhóis, porém nascidos na América, ao passo que os peninsulares seriam os espanhóis, né, consequentemente nascidos na Espanha. Essa é a grande diferença. Então, os criollos, dentro dessa reforma, eles foram alijados do poder, eles foram retirados de algumas funções de importância, e isso não contentou a eles, obviamente, né? A crise maior que vai resultar de todo um processo dentro da Europa aconteceu quando, né, Napoleão, já comandando a França, vai invadir a Espanha, porque a Espanha insistia em comerciar com a Inglaterra, algo que Napoleão não queria que os países europeus comerciassem com a Inglaterra. Ele queria que esses países cedessem ali o que ele impôs, um tipo de bloqueio, o que ficou conhecido como bloqueio continental à Inglaterra. Mas como os espanhóis continuaram negociando com a Inglaterra, que era o seu principal parceiro comercial da época, o que aconteceu? Napoleão invadiu a Espanha, destronou o então rei Fernando VII, em 1808, né? E no lugar de Fernando VII, ele coloca quem? O José Bonaparte, seu irmão. Então, isso tudo vai gerar uma crise que já vinha se desenhando a partir do século XVIII, né? Então, nós vamos ter o destronamento de Fernando VII, considerado o rei legítimo. E isso tudo vai espantar o quê? Vai fazer com que os colonos, vai fazer com que os criollos na América vão refletir. Poxa, mas se o rei legítimo foi destronado, a que nós devemos seguir? A Fernando VII, que estava preso, capturado pelas tropas napoleônicas, ou ao rei que usurpou o poder, a José Bonaparte? Já que nós não temos um rei legítimo que governe as colônias, o que eles pensaram, os criollos, por sua vez? Formaram juntas governativas que, consequentemente, vão resultar nos processos de emancipação da América Espanhola e vão, evidentemente, destrinchar a América Hispânica nessa série de países que nós conhecemos atualmente. Bem, seguindo esse raciocínio, nós temos alguns estudos de caso, né? E aí, não sei se vocês notaram, eu analisei o Haiti. Inclusive, a Renata questionou no fórum sobre a independência do Haiti. Ora, a independência do Haiti ela é emblemática, muito embora o Haiti, ali, parte do Haiti, ele fosse colonizado mais pelos franceses, ele foi um exemplo que colocou o mundo sob alerta, vamos dizer assim, né? A independência do Haiti começou em 1791, lembrando que o Haiti ele era colonizado pelos franceses nesse período. Na França havia ocorrido a Revolução Francesa, em 1789, e a França estava sob o poder dos jacobinos. Obviamente,
que ia resultar nisso tudo? O Haiti, por sua vez, ele era habitado, cerca de 80% da sua população era de negros, era de escravos africanos, né? Então, nós vamos ter ali toda uma mobilização, né? Nós vamos ter o Louverture, depois o Dessalines, que vão, obviamente, se unir e liderar esses escravos para proclamar a independência do Haiti, no momento em que a França estava em ebulição ainda, recorrente da questão da Revolução Francesa. Então, vejam vocês, os escravos do Haiti, melhor dizendo, né? Eles queriam a independência, eles queriam ser livres, ser pessoas livres, baseados no lema igualdade, fraternidade, liberdade, igualdade, fraternidade, um lema da Revolução Francesa, né? Embebidos desse clima de revolução, eles queriam também fazer a sua própria revolução. O que nós vamos ter? Nós vamos ter todo um movimento que realmente foi sangrento, né? Houve mortandade de ambas as partes, tanto de brancos quanto negros, muito embora na época vocês podem ver pela pintura, pela gravura que eu expliquei ali no segundo vídeo da aula de 2020, vocês notem lá que é toda uma questão de os escravos, os negros, matando os brancos. Mas nós tivemos mortandade de todos os lados. Ali nós temos a visão francesa do Haiti, da independência do Haiti, como se fosse um massacre apenas de brancos. Mas os negros também morreram nesse processo, isso é importante salientar. Mas o que importa para nós? A independência do Haiti, ela acendeu o sinal de alerta. Por quê? Porque os criolhos, dentro desse processo de mudança na Espanha, do destronamento do rei Fernando VII, eles vão falar, olhem o Haiti. Eles tiveram um processo sangrento, processo cruel contra os brancos, contra a elite. Nós vamos deixar isso chegar a esse ponto na América Hispânica? Então, com esse temor, diante de todo esse cenário, né, de destronamento do rei Fernando VII, os hispano-americanos vão se organizar em juntas governativas e iniciar os processos de emancipação, né? E aí, nós tivemos uma questão aqui voltada para algumas partes, né, da América Hispânica que conseguiram ali a independência. Essa questão, ela diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, só um minutinho. Sobre o México, é possível dizer que as informações sobre a participação de índios e mestiços no movimento de independência do México caracterizam um movimento de independência popular? Ora, nós vamos ter no México todo o movimento iniciado em 1810, um movimento organizado pelo padre Miguel Hidalgo. O Miguel Hidalgo era um pároco de um pequeno pueblo, né, um pequeno povoado chamado Dolores. E em setembro de 1810, da sua igreja, ele tem um discurso que ele ficou conhecido como Grito de Dolores. Na verdade, Miguel Hidalgo não tinha um propósito de independência do México nesse momento, em 1810. Só que isso casou com aquele período, né? O que o Miguel Hidalgo queria com o seu Grito de Dolores, com o seu manifesto propriamente dito? Ele queria necessariamente diminuir a pobreza da população mexicana, sobretudo dos mestiços, dos indígenas, né, evidentemente, que sofriam mais com toda aquela situação. Então, diante desse manifesto, ele propôs o quê? Diminuir essa pobreza, né? Não era necessariamente o seu principal objetivo, a independência, o corte com a Espanha propriamente dita. O fato é que Miguel Hidalgo foi confundido como um revolucionário independentista, né, diante de todo esse processo de revolução social que ele queria fazer, né? Foi capturado pelas tropas realistas, as tropas da Espanha, e foi morto, obviamente. Entretanto, né, o outro padre, o padre Morelos, ele seguiu essa luta de Hidalgo, né? E o Morelos, né, já em 1816, ele acabou declarando a independência do México. Tanto que, se vocês forem pesquisar a independência do México, nós temos basicamente duas datas, né? A Declaração da Independência, que aconteceu em 1816 com Morelos, com esse movimento muito mais indígena, já que eles conseguiram organizar um exército de indígenas, mestiços, enfim, lutando por essa desigualdade social que imperava no México, né? Então, essa independência do México, ela foi declarada em 1816, entretanto, ela foi reconhecida em 1821. Ah, professora, mas como assim? Em 1816, nós tivemos esse movimento com Morelos, de declaração da independência do México. Entretanto,
Morelos também foi capturado pelas tropas realistas, e a partir de então quem assume o comando do processo emancipatório no México são os criollos, né? E tanto que a independência mexicana ela vai ser reconhecida apenas em 1821 com a elite, ou seja, com os criollos comandando todo esse processo. Foi quando, em 1821, Agustín de Iturbide, isso mesmo, Iturbide, ele vai proclamar, né, vai efetivar essa independência que havia sido proclamada em 1816. É um pouco complexo isso, né? Mas em 1821 nós vamos ter então o reconhecimento dessa independência do México. Tanto que Iturbide ele vai se sagrar ali como o principal líder emancipacionista do México, em seu reconhecimento de independência propriamente dito. Ele vai, inclusive, proclamar um império no México. Esse império vai durar pouco tempo, cerca de 2, 3 anos no máximo. Ele vai ser destronado, mas quem vai continuar no poder no México são exatamente os criollos, essa elite colonial que então assumiu as rédeas, o comando ali da independência no México. Né? Então é curioso notar que no México nós temos essas duas datas, muito embora, né, se vocês forem analisar, os mexicanos comemoram 1816 como o ano da independência. Então, em 1816 nós temos a declaração da independência, e em 1821 o reconhecimento dessa independência, mas sobre o jugo dos criollos, sobre o comando dos criollos, da elite colonial mexicana. Então, vejam vocês, o México é um caso singular porque começou com uma revolução social, comandada ali por um padre, que teria como principal objetivo mudar a realidade de muitas pessoas, sobretudo de grupos minoritários, grupos que mais sofriam com a extrema condição de pobreza no México, né? Tal como os mestiços, tal como os indígenas, né? Mas acabou ali que todo esse processo se desvirtuou e acabou caindo nas mãos dos criollos. É bem curioso essa questão do México, né? Se vocês forem analisar, inclusive, tem o Timothy Ana, ele tem um artigo sobre a independência no México, e vocês podem consultar a referência completa nas referências do livro de História da América, ok, pessoal? Temos uma outra questão aqui. Agora sobre a independência dos Estados Unidos da América. É claro que a independência dos Estados Unidos da América não foi contemplada ali na aula de 2020, porque eu foquei mais na questão da América Hispânica, né? A questão é a seguinte: a Declaração dos Estados Unidos da América traz a visão dos colonos na luta pela independência deste território. O que esse documento representou? Muito interessante essa questão, né? Nós temos ali todo o processo de estabelecimento das 13 colônias, um processo bastante distinto, porque nós vamos ter, ao mesmo tempo, sobretudo ali o norte, as colônias do norte, como ficaram conhecidas, muito mais uma colonização de empresa do que de Estado, diferentemente do que aconteceu na América Portuguesa e na América Espanhola. Ou seja, a coroa britânica, a coroa inglesa, ela não se fazia tão presente por meio de impostos, por meio de cobranças, tal como aconteceu na América Portuguesa e na América Hispânica. Tanto que, quando a coroa inglesa resolveu tributar, resolveu criar impostos, como o imposto do selo, o imposto do chá, os atos Touchet, que foi uma série de impostos, né? Aí sim é que esses colonos vão se revoltar contra a colônia inglesa e proclamar a independência. Então, por isso, alguns autores, dentre eles o Leandro Carnal, vão construir essa tese de que a colonização dos Estados Unidos, sobretudo das colônias do norte e do centro, né, seriam muito mais uma colonização de empresa do que de Estado. A criação de companhias de comércio, o fato de muitas famílias, né, trabalharem independentemente da coroa inglesa, isso fez com que essas pessoas construíssem uma autonomia, uma certa autonomia da coroa inglesa. Mas o que esse documento, essa Declaração dos Estados Unidos, traz de interessante? Por que ela expressa, então, a visão dos colonos na luta pela independência desse território? Nós temos que ter em mente que ali a independência dos Estados Unidos, ocorrida em 1775, portanto, anterior
a Revolução Francesa, que foi o grande marco ali, sobretudo para as emancipações na América Hispânica, também estava inclusa essa ideia dos teóricos iluministas, né? Essa ideia de liberdade, tanto econômica quanto política, de desprendimento de outras coroas, como a coroa inglesa, como a coroa britânica, enfim, essa ideia dos princípios iluministas que foram assimilados na Europa, isso tudo é presente, está presente na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, né? Mas, ao mesmo tempo, essa Declaração dos Estados Unidos, ela também traz embutida a ideia de individualismo, a ideia de legitimidade na luta contra a tirania. Por que individualismo? Porque eles não dependeram da colônia, da coroa inglesa para implantar o processo colonial nessas 13 colônias americanas, nas 13 colônias inglesas. Foi muito mais uma colonização independente. Como tal, eles vão trazer essa questão do individualismo também na Declaração dos Estados Unidos, né? Por isso que também, até hoje, né, essa questão do individualismo, se a gente for analisar, ela é bastante presente ainda nos Estados Unidos, né? Os americanos, aliás, americanos é uma expressão até um pouco incorreta, né? Porque americanos seriam todos os que moram no continente americano. Os estadunidenses, melhor dizendo, eles nutrem ainda essa ideia do individualismo, que é ali uma herança desde a colonização, né? Mas, enfim, seria basicamente isso. Uma outra questão diz o seguinte: Simão Bolívar, um dos líderes independentistas, deixou claro o seu projeto para a América. O que seria esse projeto necessariamente? Ora, Simão Bolívar, né, ele desde 1821, ele nutria essa ideia de formar uma confederação na América. O que seria essa confederação? A união de diversos países. O que ele não queria, inclusive o que ele temia, era que a América Espanhola ela se repartisse, se dividisse, se fragmentasse em vários territórios, tal como de fato aconteceu, né? Mas o Simão Bolívar não queria isso. Tanto que a partir de 1821 ele uniu esforços para tentar formar na América Hispânica um sistema de confederações. Inclusive, ele, em 1824, ele já convocou vários países, convidou vários países para eles organizarem essa questão da confederação, né? Alguns países compareceram, outros não. O Brasil, por exemplo, foi convidado, mas não compareceu. Inclusive, ele convidou a Grã-Bretanha, né, que era o principal parceiro comercial na época, enfim, mas o Brasil foi convidado, não compareceu. Mas a partir dessa reunião em 1824, houve todo um processo de tentar formar essa confederação. Em 1823, ele convocou o Congresso do Panamá, né, poucos países compareceram novamente, e aí nós vamos ter a formação de um documento, a emissão de documento, titulado Tratado de União, Liga e Confederação Perpétua. Esse documento, por sua vez, ele estabelece que os países ali presentes, eles firmariam um compromisso entre si, de se ajudar mutuamente, em caso de extrema necessidade, de um outro vai lá e ajuda, né? Ao mesmo tempo, a ideia também de segurança, né? De defender um ao outro, de cuidar um do outro. Então, era essa a ideia do Simão Bolívar, né? Alguns países, inclusive, nutrem até hoje essa ideia, né? Se vocês forem analisar, por exemplo, o Hugo Chávez, né? O ex-presidente da Venezuela que faleceu há alguns anos atrás. Ele era extremamente partidário de Bolívar, né? Tanto que quando ele ia fazer uma declaração na TV, sempre estava atrás o quê? O quadro do Simão Bolívar. Até hoje, né? O Maduro, ele também tem essa prática, né? De ter sempre uma figura do Simão Bolívar quando vai fazer um pronunciamento, alguma coisa assim. Mas isso era muito mais forte com Chávez, né? Muito embora, se a gente for analisar essa questão do bolivarianismo na Venezuela, ela é muito evidente até hoje. Tanto que o nome da Venezuela, o nome oficial é República Bolivariana da Venezuela, né? Inclusive, o nome da moeda circulante também tem a ver com Simão Bolívar. Então, eles têm nutrem uma certa admiração por Simão Bolívar de uma forma geral, né? E isso, por vezes, desvirtuou um pouco, né? Então, muita gente teme esse projeto bolivariano para a América. O projeto bolivariano, bolivarianista, como queira,
na verdade, gerada ali no século XIX, ele tinha como esse objetivo, o objetivo de formar confederações e de evitar a fragmentação do território hispano-americano, recém-independente, né? De fato, não aconteceu tal como Bolívar havia planejado, né? Tanto que ele vai falecer e vai se decepcionar com o que virou a América Espanhola, né? E ele, por mais que seja conhecido como libertador, é evidente na sua palavra, na sua frase, inclusive eu mencionei isso no vídeo 2, que ele, enquanto um crioulo, né, ele achava que deveria existir essa hierarquia, continuar existindo essa hierarquia, que eles eram evidentemente superiores aos mestiços, aos indígenas. Então isso evidencia o quê, pessoal? Que não mudou, que essa questão das emancipações, de fato, apenas cortou as relações ali de metrópole e colônia com a Espanha. Muito embora quem continua no poder ainda continuou sendo os crioulos, ainda continuou sendo a elite, só que dessa vez não a elite metropolitana, não a elite espanhola, mas a elite local, a elite colonial, certo, gente? E nós temos também algumas curiosidades, inclusive do Erikson, né, Erikson, sobre a questão do canibalismo, dos movimentos antropofágicos, enfim, né? Ele tem mandado várias questões sobre isso. E aí, Erikson, é importante a gente perceber que essa questão da antropofagia, ela é muito estudada entre arqueólogos e historiadores, muitos dos quais veem essa ideia, veem essa prática, melhor dizendo, não uma ideia, veem essa prática muito mais como um ritual simbólico, que faz parte de uma cultura, que é totalmente, para nós, parece algo horripilante, essa questão do canibalismo, da antropofagia, enfim. Mas dentro da concepção deles, eles tinham outras ideias, outros propósitos, né? Inclusive, se vocês forem analisar, por exemplo, a antropofagia entre os tupinambás, né, que estava localizado na América Portuguesa, nós vamos ter todo um ritual, né? Os homens, os bravos guerreiros tupinambás, eles comiam as pernas, os braços, as mãos, geralmente do capturado. Qual que era a ideia? Era se apoderar do poder, da bravura daquele que havia perdido a vida para alimentá-los. As mulheres e crianças geralmente se alimentavam das vísceras, né? Então havia toda essa ideia de como dividir o corpo entre os membros da tribo para manter a ideia de bravura, para manter a concepção de um povo forte, de guerreiro, toda isso em mente, né? E é realmente, de fato, uma questão muito curiosa, né? Se vocês pegarem, por exemplo, entre os astecas, nós vamos ter rituais humanos, né? E nós vamos ter, inclusive, vocês podem ter visto no primeiro capítulo na primeira unidade do livro de História da América, eu abordei um pouco essa questão, né? Entre os astecas, isso era um ritual religioso, né? Então, Inti, que era um dos deuses, em meio a uma escuridão que havia sido imposta ao mundo, ele sacrificou sua vida se jogando à fogueira para alimentar o sol. E a partir de então, todos os deuses teriam se jogado na fogueira para alimentar o sol. Daí surgiu essa ideia entre os astecas de sempre pegar alguém, praticar rituais humanos, né, sacrificando humanos. Então, daí essa ideia de pegar, geralmente, os inimigos, né, capturar os inimigos, ou tribos que haviam sido submetidas por Tenochtitlan, e fazer um sacrifício humano, arrancando o coração, enfim, tem toda aquela ideia. A ideia era alimentar o sol, para que a escuridão não volte a reinar no mundo, né? Então, são questões que parecem horripilantes aos nossos olhos, de fato são, a nosso ver, a nossa cultura, o nosso modo de ver, de viver, enfim, né? A nossa questão cultural. Mas é uma questão cultural específica desses povos. Compete a nós, historiadores, não julgá-los, mas compreendê-los no seu devido espaço e no seu devido momento histórico que aconteceu. E aí, para quem tem interesse nessa questão da antropofagia, dos rituais canibais na América, eu separei dois materiais aqui para vocês. Um deles é o artigo Mulheres Canibais, de Ronald Raminelli, facilmente encontrado, se vocês digitarem o que eu mencionei aqui, Mulheres Canibais, de Ronald Raminelli, de uma revista da USP.
Nele, o Ronald Raminelli vai mencionar como que os viajantes, sobretudo viajantes franceses, como o Jean Delery, né, e como o Hans Staden, né, eles viram toda essa questão da antropofagia quando viajaram pela América Portuguesa, né, como que Theodore de Bry, ele ilustrou, baseado nessas leituras de viagem, tanto de Hans Staden quanto de Jean Delery, como que ele registrou essas pinturas, né? Ele ilustrou um livro chamado Grandes Viagens com essa ideia dos rituais antropofágicos, né? Com essa ideia dos rituais canibais, enfim, né? Existe toda uma diferença aí. E é interessante vocês lerem esse artigo, porque vocês vão ver o olhar do europeu em relação a essa questão da antropofagia. Se nós, muitas vezes, né, tendemos a julgar esses rituais, vocês imaginem esses europeus, né? Muito embora não seja nossa função enquanto historiador julgar esses rituais, mas assim, compreendê-los no seu devido contexto, no devido momento que aconteceu, ok? E um livro, esse livro ele tem no Google Books, tá, pessoal? Intitulado Canibalismo, Calibanismo, Antropofagia Cultural e Consumo na América Latina. Esse livro é importante porque ele vai tratar dessas diferenciações conceituais, né? Será que canibalismo é uma coisa de antropofagia? Então, é bem interessante até para a gente ter uma diferenciação conceitual, ok, gente? Ok, Erickson? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Nós estamos finalizando por aqui. Muito obrigado pela atenção e semana que vem nós iremos discutir, voltando novamente para a história da América Espanhola, iremos discutir os processos de formação e consolidação dos Estados nacionais desse movimento do pós-independência. Aguardo a participação de todos vocês, participem do fórum para concorrer ao livro Literaturas de Viagem e caprichem no mapa nas demais atividades para que vocês possam ali concorrer a esse livro, né? Aquele que te atingir a maior média irá ganhar esse livro. Ok, gente? Tenham uma boa semana, um ótimo final de semana e até quarta-feira. Aguardo vocês. Tchau, tchau, pessoal!